acordei com uma agulha no braço e um monitor fazendo barulho do meu lado. Por um momento, achei que estava sonhando. Aí vi as cortinas cinza, o soro pingando, e a enfermeira arrumando o meu oxigênio. Você desmaiou, ela falou com calma. Foi exaustão. Sua pressão caiu. Minha boca estava seca demais para responder. Meu corpo parecia vazio. Não era dor, era como preocupação demais. Como se eu tivesse finalmente desistido depois de aguentar tudo por tanto tempo. Olhei pro relógio. 12 horas. Eu fiquei desacordada por 12 horas. No hospital. E ninguém da minha família ligou. Nenhuma chamada perdida da minha mãe no FaceTime. Nenhuma mensagem da minha irmã. Nenhum "tá tudo bem com você?" Só uma notificação no celular. Claire, ei, você ainda pode pagar a parcela do meu carro? Vence hoje. Só isso. Olhei para a tela como se ela tivesse me dado um tapa. Eu estava ali, deitada numa cama de hospital, usando uma camisola que nem lembrava de ter colocado. Meu coração disparou de raiva. E a única coisa que minha irmã queria era dinheiro. Nenhuma Nath, você tá bem, Nath, precisa de alguma coisa? Só mais uma conta para eu pagar. E foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim quebrou. Não fez barulho. Não foi como vidro. Foi como uma corda que ficou esticada por anos, e arrebentou. Ali, eu parei de fingir que tinha uma família de verdade. Porque família de verdade aparece. Família de verdade não esquece de quem tá lutando com 2 empregos para manter tudo funcionando. De quem corre para apagar incêndio enquanto tá se afogando por dentro. Eu achava que se eu me esforçasse mais, desse tudo de mim, segurasse firme, eles iam me amar de volta. Mas essa esperança morreu ali, entre os lençóis velhos do hospital e o silêncio do meu celular. A enfermeira voltou com uma prancheta e perguntou se eu tinha alguém para ligar, para me buscar. Eu ri. Ri mesmo. Não, falei. Só eu. Ela fez que sim com a cabeça. Não insistiu. Talvez já tivesse visto isso outras vezes. Na volta para casa, no banco de trás de um carro de aplicativo que eu mal conseguia pagar, olhei pela janela, e decidi, eu não voltava mais. Não era só o AP que eu não podia pagar. Nem só o trabalho que me sugava. Era tudo. Era o papel que eu sempre fui forçada a viver, a que conserta tudo, que banca tudo, que aguenta tudo calada, com um sorriso no rosto. Chega. 3 dias depois, fiz um movimento. Um só. E foi aí que minha mãe ligou, desesperada, com a voz tremendo. E, pela primeira vez, eu não atendi. Meu nome é Riley Morgan. E de onde quer que você esteja vendo esse vídeo, fica comigo. Porque o dia em que eu desmoronei, foi o dia em que eu finalmente me levantei. Eu não cresci no caos de filme. Não tinha grito, prato quebrando, porta batendo. Era só necessidade. Luz atrasada, taxa surpresa da faculdade da minha irmã, carro quebrado, sempre alguma coisa. Meu pai esqueceu de planejar um bolo de aniversário, ninguém mais podia pagar, então fui lá e paguei. Sorri, e vi eles entregarem o bolo para outra pessoa. Quando você cresce assim, aprende cedo, sua dor não cabe no orçamento. Então eu virei a útil. Com 15 anos, eu já era o calendário da família. Com 17, ajudava com o imposto de renda. Com 22, estava colocando metade do meu salário para pagar a casa dos meus pais. Não porque me pediram, mas porque esperavam. Ninguém me aplaudiu. Ninguém perguntou se eu estava bem, se eu gostava do meu trabalho, se eu queria um dia de folga. Eles achavam que eu nasci para isso. Forte, resistente, sem precisar de nada. E a Clary? Ela era a bebê da família. Sensível, frágil, cheia de emoção. Sempre precisando de carona, apoio, e um monte de segundas chances. Ela me pedia dinheiro quase todo mês. Às vezes com juros, às vezes com chantagem emocional. Sabe, eu faria isso por você, ela dizia. Mas nós duas sabíamos que não era verdade. Na última vez que tentei dizer não, ela chorou. Falou que eu estava abandonando ela. Disse que eu era cruel. E aí, eu cedi.
De novo. Eu sempre cedia. Mas toda vez que eu precisava, silêncio. No meu primeiro ataque de pânico no trabalho, liguei para minha mãe. Ela disse: toma um chá e descansa. Você é forte. Quando tive que mudar de AP em cima da hora e pedir ajuda com as caixas, a Clary falou que tinha horário na manicure. Mudei tudo sozinha. Na chuva. Mesmo assim, continuei aparecendo. Ia em todos os aniversários. Mandava presente. Perguntava se estava tudo bem. Segurei a mão da minha mãe quando a melhor amiga dela morreu, mesmo estando de luto por uma amiga minha. Eles diziam que eu era altruísta. Eu chamava de sobrevivência. Porque eu sabia, se eu parasse de fingir, eles iam me chamar de ingrata. Fria. Dramática. Então eu fui me dando, até meu corpo parar de pedir. Até eu desmaiar no meio de um plantão de 12 horas. Até eu acordar no hospital, sozinha. Isso é traição. Não aquela dos filmes, com grito e escândalo. É a traição silenciosa. Aquela que te abraça enquanto te esvazia. Que te chama de forte só para não ter que te ajudar. E eu carreguei tudo. Até não dar mais. Até eu ter que escolher, ser amada, ou estar viva. E, pela primeira vez, eu me escolhi. Voltar do hospital parecia mentira. Tipo entrar na vida de outra pessoa. Uma versão de mim que ainda tentava pertencer a uma família que nunca me acolheu de verdade. O apartamento tava igualzinho. Roupas acumuladas na cadeira. 2 contas vencidas no balcão. Uma barrinha de proteína mordida na mesa. Mas agora eu enxergava diferente. Aquilo não era a vida. Era uma armadilha. O ar tava pesado. Meu corpo, fraco. Meu braço roxo do tombo. E eu nem tinha conseguido tomar banho ainda, quando o celular vibrou. Claire, preciso da parcela do carro. Eles estavam me ligando sem parar. Mas não era para perguntar como você tá, nem o que aconteceu. Era só correria, só urgência dela. Fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo antes de responder qualquer coisa. Eu estava no hospital. A resposta dela veio em 30 segundos. Meu Deus, por que você não falou nada? Você tá bem? E o carro? Eu não respondi. Não consegui. Porque, naquele momento, tudo me bateu como uma onda. Mesmo agora, depois de tudo, ela só queria saber para poder continuar tirando de mim. Eu tinha acabado de desmaiar de cansaço. De tanto apoiar eles. De tanto fingir que estava tudo bem, mesmo ninguém aparecendo para mim. Meu peito apertou. Pensei. Não volta atrás. Não volta pro ciclo. Nem pelas desculpas. Então fiz uma coisa que nunca tinha feito antes. Desliguei o celular. Fiquei sentada em silêncio por horas. Bebi água. Tomei banho. Comi comida de verdade pela primeira vez em dias. E fiquei olhando a luz do sol entrar no quarto, bem devagar, como se agora ela tivesse permissão para chegar. Mais tarde, naquela mesma noite, abri meu e-mail. Tinha outra notificação. Aluguel vencido. Pagamento automático agendado para Clary M. Consignatária, Hailey Morgan. Fiquei parada olhando aquilo. E foi aí que caiu a ficha. Eu não tava só ajudando eles. Eu tava carregando tudo. Eles não estavam tentando se virar. Eles dependiam de mim para tudo. E no momento que eu soltasse, tudo ia desabar. Isso deveria ter me feito sentir culpada. Mas não fez. Me fez sentir acordada. Viva. Peguei meu celular, abri o bloco de notas e escrevi. Não sou mais seu plano B. Copiei. Colei. Mandei para Clary. A resposta veio logo. Ué, o que isso quer dizer? Você vai simplesmente desistir? Hailey, isso não parece você. Exato. Não era mais eu. E foi aí que eu entendi. A versão antiga de mim, aquela que dizia sim pra tudo, que se doava, que engolia as próprias dores, ela ficou naquela cama de hospital.
Mas eu sobrevivi. E agora, eu ia garantir que ninguém esquecesse disso. Não dormi naquela noite. Mas não era por ansiedade. Era porque, pela primeira vez em anos, eu estava acordada de verdade. Minha cabeça, meu coração, meu corpo, tudo finalmente no mesmo ritmo. Em paz. Não gritando. Só calmo. Abri meu notebook às 1h23 da manhã. Abri uma pasta chamada Um Dia. Lá dentro estavam arquivos que eu vinha juntando, devagar, nos últimos meses. Nem sabia direito por que comecei. Talvez, lá no fundo, eu já soubesse que esse dia ia chegar. O dia em que eu teria que escolher. Me salvar ou continuar sangrando por gente que só me procura quando tá se afogando. Tinha print de conta com meu nome de fiadora. Extrato de banco. Recibo de conta paga automaticamente, sem nenhum obrigado. Contrato de aluguel. Conta médica que eu paguei. Pedido de empréstimo que preenchi para minha mãe, mas que eu mesma acabei pagando sozinha. Linha por linha. Dívida por dívida. E ali estava, uma planilha. Que eu mesma fiz. 1 ano atrás. Na planilha, eu tinha 3 colunas. Coluna A, para quem era. Coluna B, o que eu estava pagando. Coluna C, eles disseram obrigado? A maioria da coluna C estava em branco. Foi aí que abri 3 abas no navegador. Aba 1, saí do financiamento do carro da Claire. Meu nome estava lá como fiadora, tipo rede de segurança. Enviei o pedido para sair, juntei o laudo do hospital para provar que eu estava passando por dificuldades. E cliquei em enviar. Aba 2, entrei no site da conta de luz dos meus pais. Eu estava pagando isso a cada 2 meses. Cancelei o débito automático. Aba 3, preenchi o formulário de mudança de endereço. Tirei meu nome de tudo que ainda chegava nas contas deles. A cada clique, eu senti alívio. Não era vingança. Era paz. Eu não estava tirando nada deles. Tava me devolvendo. Devolvendo minha vida. Às 4 da manhã, terminei tudo. Me encostei na cadeira, respirei fundo, e pela primeira vez, sem culpa. No dia seguinte, comprei uma agenda. Nada chique. Só com páginas em branco. E comecei a anotar. Sessões de terapia. Planejamento de refeições. Orçamento para fazer uma viagem sozinha de fim de semana. Metas de novo emprego. Sem espaço para crise da família. Sem espaço em branco para salvar ninguém em cima da hora. 3 dias depois, o telefone começou a tocar. Primeiro minha mãe. Depois Claire. Depois meu pai, que quase nunca se metia. Não atendi. Vieram as mensagens. Por que os boletos estão voltando? Achei que você ia ajudar esse mês. Riley, o que está acontecendo? O que estava acontecendo? Eles estavam sentindo o peso que eu carreguei por anos. E agora, sem mim para aguentar tudo. Eles tinham que encarar a verdade de frente. Sem meu reflexo escondendo os erros. Agora era a vez deles de descobrir como sobreviver. E eu não ia impedir. Porque dessa vez, eu não precisava explicar nada. Eu já tinha feito a declaração mais forte da minha vida. Com o silêncio. A primeira mensagem foi da minha mãe. Me liga. Urgente. Não liguei. A segunda foi do meu pai. O tipo que só mandava mensagem quando precisava de conserto. Precisamos conversar. O aluguel subiu. O que tá acontecendo? E aí, Claire? Mensagem sem parar. Sem ponto. Sem pausa. Riley, por que você fez isso? Levaram meu carro enquanto eu tava no trabalho. Você tá brincando? Você destruiu tudo. Eu tava vendo tudo desmoronar em tempo real. Minha mudança não foi um escândalo. Não teve anúncio. Eu só parei. Em silêncio. E sem mim para segurar o caos. A vida deles começou a cair sozinha. No terceiro dia, até o grupo de WhatsApp.
Aquele que nunca me incluía. Começou a dar tilt. Mensagem atrás de mensagem, de 5 em 5 minutos. Mãe, a gente tá ferrado. Isso não tem graça. Pai, pensei que pelo menos você ia avisar. Claire, você tá acabando com a sua própria família. Essa parte me fez rir. Porque, onde estava toda essa energia quando eu tava no hospital? Cadê a família naquela hora? Lembro direitinho de ficar olhando pro teto da emergência. Ouvindo os aparelhos apitarem. Esperando que alguém se importasse. Enquanto eles postavam selfie no brunch. A Claire, naquele mesmo dia. Ela fez uma live no Instagram. Com filtro, rindo, falando sobre positividade. Sobre atrair boas vibrações. E que precisava de um dia de spa. Enquanto isso, eu tava no soro. Tonta demais pra ficar em pé. Me perguntando se alguém ia notar. Se eu simplesmente sumisse. Então não. Eu não me sentia culpada. Eu me sentia limpa. Livre. Essa clareza me deu força. Para ignorar as ligações. Deletar os áudios. Deixar os e-mails com título tipo. Preciso só mais uma ajudinha. Só que já tinham sido 1000 últimas vezes. Agora era a vez deles descobrirem como andar com as próprias pernas. Eles não gostaram nada disso. Minha mãe acabou deixando um áudio. Começou fungando, e virou um apelo. Hailey, eu não entendo. Você sempre foi a forte. A gente precisa de você. A gente confia em você. Você é parte dessa família. Você não pode simplesmente ir embora assim? E eu fiquei repetindo essa parte na cabeça. Você não pode ir embora assim. Mas eles foram. Eles foram embora quando eu tava sozinha. Em silêncio, numa cama de hospital. Com meu corpo colapsando depois de anos. Carregando todo mundo. Eles foram embora. Quando eu pedi uma carona. Quando eu precisei de espaço. Quando, só por uma vez, eu precisei que fossem fortes por mim. E agora? Eu não tava indo embora. Eu tava deixando ir. Deixando a ideia de que eu devia meu corpo. Minha energia, meu dinheiro. Só pra ser amada. Deixando de ser o plano B. Porque a verdade é. Eles nunca tiveram medo de me perder. Eles tinham medo de perder o acesso a mim. E esse pânico que eles estavam sentindo agora? Era o silêncio tomando conta. Antes, a culpa era minha coleira. Eles não precisavam nem brigar. Bastava. Um suspiro triste da minha mãe. Um comentário irônico da Claire. Um silêncio pesado do meu pai. E pronto. Eu cedia. Mandava dinheiro. Pagava as contas. Dizia sim, mesmo quando meu corpo gritava não. Foi para isso que me ensinaram. Obediência com cara de carinho. Então, quando eu me calei, eu sabia o que viria depois. E veio. Rápido. Aquele pânico virou pena. Acho que você mudou. Sempre soubemos que um dia você ia fazer isso. Você costumava ser tão gentil. Agora eles nem pediam mais ajuda. Tentavam me envergonhar para eu voltar atrás. E o pior. Quase funcionou. Teve um momento, um só, em que eu abri o app do banco. E fiquei ali parada. Com o dedo em cima da opção. De mandar dinheiro para Claire. Ela tinha me mandado uma foto. Ela, parada no ponto de ônibus. Na chuva. Sem nenhuma palavra. Só a imagem. Meu coração apertou. Porque uma parte de mim ainda acreditava. Que era minha obrigação proteger ela. Custe o que custasse. Que eu era fria se não ajudasse. Mas aí, eu lembrei de uma coisa. Foi no mesmo dia de chuva, meses atrás. Lembro que liguei para Claire do estacionamento do hospital. Eu tava chorando, molhada da cabeça aos pés, com medo, sozinha. E sabe o que ela fez? Mandou um áudio dizendo: Poxa, que chato.
Mas você ainda pode me mandar o dinheiro pelo Venmo para pagar a conta do meu celular? Naquela hora, eu fechei o aplicativo. Não mandei nem um centavo. Em vez disso, abri minha agenda e marquei uma sessão de terapia. Minha primeira em muitos anos. A terapeuta foi super acolhedora. Não perguntou nada logo de cara. Só ficou ali, me esperando. E aí, eu desabei. Saiu tudo. Dormir no sofá. As contas médicas. O silêncio naquele quarto de hospital. Anos fingindo ser forte porque ninguém mais era. Ela ouviu tudo. E então me perguntou: por que você acha que o amor é algo que precisa ser conquistado? Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. E eu não soube responder. Fiquei ali, sentada, com os olhos cheios d'água, percebendo uma coisa. A dor que eu carregava não era só pelo que eles faziam comigo. Era pelo que eu achava que precisava continuar fazendo. Então, comecei a mudar isso. Passei a dizer não para tudo que me drenava. Parei de explicar todos os meus limites. Deixei mensagens sem resposta. Cancelei assinaturas, de verdade e emocionais também. E, pela primeira vez, comecei a criar conexões que pareciam leves. Conheci um grupo de bem-estar feminino. E lá tinham pessoas que realmente perguntavam como eu estava. E esperavam pela resposta. Voltei a cozinhar para mim. Voltei a rir. Rir de verdade. Risada de balançar os ombros, daquelas boas, que não pareciam rebeldia. Eu ainda não estava 100% curada. Mas eu estava me curando. E a culpa? Ela começou a ir embora também. Porque a verdade é: se alguém só te ama quando você é útil, isso não é amor. É dependência com outra cara. E eu não ia mais alimentar isso. No dia que me mudei pro meu novo apartamento, não postei nada. Sem stories. Sem legenda tipo a novo começo. Sem selfie de canto com a hashtag recomeço. Era só eu, algumas caixas. E um suspiro profundo no espaço que tinha só meu nome no contrato. As paredes ainda estavam vazias. A geladeira pela metade. Mas, pela primeira vez na vida adulta, eu me sentia completa. O lugar não era chique. Quarto andar sem elevador. Chuveiro com ralo lento. Vista pro beco. Mas era meu. E ninguém podia me chamar de ingrata por isso. Coloquei minha mesinha perto da janela. Um cantinho só meu para escrever, sonhar. E finalmente começar o negócio de bem-estar. Que eu vinha adiando há anos. Porque sempre tinha alguém pedindo alguma coisa antes. Criei um logotipo. Registrei o nome. Comecei a fazer consultoria meio período. Passos pequenos, mas eram meus. Aí, um dia, achei uma carta na minha caixa de correio. Era escrita à mão. Sem nome no remetente. Abri devagar. Era da minha mãe. Tinha um cartão de aniversário dentro, como sempre, atrasado. E uma folha de caderno dobrada. Era só uma frase. Família perdoa. Só isso. Sem pedido de desculpa. Sem assumir nada. A mesma mensagem escondida de sempre. Foi você quem estragou tudo. Agora conserta. Mas eu não chorei. Não fiquei com raiva. Só dei uma risadinha, dobrei o papel de novo. Coloquei embaixo de uma pilha de papéis. E segui meu dia. Alguns dias depois, a Claire mandou mensagem. Oi, espero que você esteja bem. Sinto sua falta. Podemos conversar algum dia? Ela não falou em desculpa. Não mencionou o hospital. Nem os anos de culpa. Nem o fato de que só me procurava quando o carro quebrava. Ou quando o ego dela estava ferido. Ela queria voltar, mas sem fazer o esforço para consertar as coisas. E olha, eu poderia ter respondido. Poderia ter deixado ela se aproximar devagar. Poderia ter aberto a porta por saudade. Mas eu não fiz isso. Porque tem gente que não quer mudar. Só quer repetir tudo de novo. E eu não sou mais o lugar confortável.
Para quem botou fogo atrás de mim? Então, silenciei a conversa. Apaguei o contato. E deixei o silêncio continuar ali. Não como castigo, mas como prova de que eu podia construir uma vida nova. Sem chamar de volta quem só sabe destruir. De que eu não precisava ser a pessoa maior para me sentir inteira. Hoje, minha vida é calma. Mas não é uma calma solitária. É uma calma com presença. Tenho minha rotina de manhã. Um colchão de verdade. Um grupo de amigas que comemoram minhas vitórias. Sem querer nada em troca. Às vezes ainda penso neles. Mas não com saudade. Com distância. Aquela distância que o tempo não diminui. Só aumenta quando você enxerga a verdade. O problema da paz é que a gente só percebe o quanto a vida era barulhenta. Quando o barulho finalmente acaba. Agora minhas manhãs começam em silêncio. Mas um silêncio bom. A chaleira apitando devagar. O sol entrando pela sala. Minha lista de tarefas com o meu nome no topo. Não o de mais ninguém. Antes eu vivia em alerta. Sempre pronta para salvar alguém. Sempre tentando evitar o próximo colapso de alguém da família. Sempre carregando culpas que vinham disfarçadas de favores. Hoje, meu celular vibra. E eu não sinto medo. Porque quem me liga agora realmente quer saber como eu estou. E não o que eu posso fazer por elas. Na semana passada, terminei meu primeiro curso de coaching. Criei um programa para mulheres como eu. Aquelas que sempre doaram demais. Que seguraram famílias quebradas sozinhas. Que foram o apoio de todo mundo, menos delas mesmas. O programa se chama Limites e Pertencimento. E na minha primeira sessão, com uma sala cheia de mulheres lindas e cansadas, eu disse: você não é egoísta por escolher a paz. Você não é cruel por dizer não. Você não é fria. Você está finalmente livre. Essa frase tocou fundo. Uma mulher chorou. Outra mulher escreveu isso num papel e abaixou a cabeça. Depois, fiquei sozinha no meu apartamento pequenininho. Descalça, com uma xícara de chá na mão. E sussurrei para mim mesma. Você não tá com frio. Você tá livre. Porque eu também precisava escutar isso. Às vezes, as pessoas acham que silêncio é indiferença. Elas pensam que, se você não gritou, então tá tudo certo. Se não bateu a porta, é porque vai voltar. Mas as saídas mais fortes são aquelas que a gente faz com o coração calmo. E a respiração tranquila. Sem gritar. Sem brigar. Só indo embora e sem olhar para trás. Eu não fiz escândalo. Só parei de aparecer. Para quem não tava do meu lado. Quando eu tava deitada num quarto de hospital. E se isso me torna a vilã da história deles, tudo bem. Prefiro ser a vilã com um negócio próprio. Uma cama onde eu durmo em paz. E algo dentro de mim que eles nunca tinham o direito de pegar emprestado. Esse capítulo da minha vida termina assim. Sem barulho. Só uma cozinha em silêncio. Uma vela acesa bem de leve. E a certeza de que eu não perdi uma família. Eu deixei uma armadilha. E nunca mais quero voltar.